Como é grande a saudade, gente. Que saudade que eu tenho de ver vocês, rever vocês, abraçar vocês, cumprimentar vocês. Realmente, tomara que passe logo, né? E a gente possa estar junto de novo. Mas, enquanto isso, vamos usando os recursos que Deus nos deu para estudarmos como sermos homens segundo o coração de Deus. E o tema de hoje, como que o evangelho deve impactar a mente do homem. Esse tema ele tem muito a ver com o estudo que nós fizemos em nossa igreja em junho e julho. Isso, junho e julho. Não, perdão, maio e junho. Quando nós estudamos sobre a livremente. Então, nós vamos começar resgatando um pouco, bem rapidamente, alguns conceitos que vimos durante aquela série de pregações e aqueles áudios, para então aplicarmos aqueles conceitos à jornada masculina. Então, ter uma mente saudável, de acordo com as Escrituras, é claro que é um objetivo e é um presente de Deus para todos, independente do gênero. E para os homens, para nós, na nossa jornada masculina, essa saúde mental, essa mente impactada pelo Evangelho, tem algumas particularidades, que é o que eu vou explorar na sequência aqui do nosso estudo. Quero também explicar o seguinte. Essa conversa, nós vamos usar esse material e eu tenho certeza, de antemão, que não vai ser possível nós cobrirmos tudo que está aqui. Mas eu fiz de propósito. Eu preparei aqui, dimensionei para que nesses 40 minutos eu consiga explicar aquilo que vai permitir que, se você quiser, você continue esse estudo por você mesmo, recebendo esse material que será disponibilizado. Tá? Caleb, essa questão da disponibilização do material, a gente pode fazer como depois, esse PowerPoint? Eu pego com você e envio num grupo. A gente tem um grupo aqui onde eu estou enviando esses materiais lá. Tá bom? Legal. Você pode me mandar depois. Então, realmente, vocês vão perceber, eu preparei um material para a gente estudar e não simplesmente fazer uma palestra. E boa parte do que está aqui nós não vamos conseguir explicar, mas quem quiser estudar vai conseguir fazer por conta própria e depois estaremos às ordens para comentar, para tirar dúvidas daquilo que a gente não conseguir abordar. Então, item número 1. Vamos falar um pouco sobre esse conceito de saúde mental, o que é saúde mental e o que a Bíblia diz como sendo os elementos, os ingredientes que nos dão uma saúde mental do ponto de vista bíblico. Vamos lembrar que a nossa mente, ela faz parte de uma estrutura com a qual todos nós fomos equipados, né? Todos nós temos um espírito ou também coração. Às vezes, na Bíblia, nós encontramos espírito, às vezes o coração, que é essa nossa dimensão mais interior, o mais profundo do nosso ser. Ali onde reside a nossa vontade, ali onde são feitas as escolhas, ali onde o Espírito do próprio Deus toca e fala com o nosso espírito. Esse espírito, ou coração, ele se comunica com a nossa alma, ou psique. E a nossa alma, ela tem uma série de capacidades. Sentimentos, imaginação, consciência, memória, tudo isso faz parte da nossa alma. E a nossa alma também tem uma mente. A nossa mente
é uma capacidade da nossa psique, da nossa alma, que, junto com o corpo, alma e espírito, compõe toda a nossa estrutura como seres humanos. Pois bem, agora, falar um pouco sobre essa mente. A mente. A mente, então, é a dimensão da alma responsável, por exemplo, por tudo aquilo que a gente percebe, pelas nossas convicções, pelas nossas expectativas, pelos nossos julgamentos. Tudo isso é gerado pela nossa mente. Faz parte da nossa alma. A mente é um recurso, é uma capacidade tão poderosa com a qual Deus nos dotou, especialmente, sabe por quê? Porque é na mente que cada um de nós constrói as imagens de como o mundo funciona. Isso muitos chamam de modelo mental, ou seja, nós, como seres humanos e nós, como homens, temos essa característica que é extremamente relevante. Ou seja, cada um de nós vive num mundo formado por imagens definidas pela nossa mente. Quem aqui nunca esteve, né, num lugar, você chega num lugar, no mesmo lugar, onde tem umas 10 pessoas. Se daqui a algum tempo, aí você esteve lá convivendo e celebrando, talvez, conversando com as pessoas, assistindo um jogo de futebol, enfim, fazendo qualquer atividade compartilhada. Daí a um tempo, se você leva aí um dia, uma semana, um mês, e entra em contato com uma pessoa que esteve naquele mesmo lugar e fazendo as mesmas coisas, provavelmente cada um vai falar de um mundo muito diferente um do outro. O que é isso? É a mente. Porque, graças à nossa mente, cada um de nós percebe, cada um de nós desenvolve expectativas, cada um de nós julga e cada um de nós tem um conjunto de convicções próprio que cria o nosso mundo. O Provérbios 18:11, ele apresenta muito bem essa questão do poder do mundo, da mente, do nosso mundo mental, quando declara isso. Vejam só, os bens de uma pessoa rica são para essa pessoa rica, como uma cidade forte. E segundo imagina, uma alta muralha. Acompanhou? Os bens, a quantidade de dinheiro que a pessoa tem no banco, o patrimônio dessa pessoa, para uns pode ser simplesmente um recurso para fazer o bem. Para outros, pode ser uma alta muralha. Ou seja, eu olho o que eu tenho no banco, eu olho o meu patrimônio como a fonte da minha defesa. Aquilo é a minha segurança. Você concorda que isso é puramente uma questão mental? É a mente da pessoa, é a mente do rico, aqui em Provérbios, que está definindo, que está construindo um modelo mental no qual as riquezas são para essa pessoa como uma alta muralha, uma cidade forte. A nossa mente, ela então define o nosso modelo mental e gera as imagens de como o nosso mundo funciona. E mais do que isso, a nossa mente também, deixa eu ver aqui que eu estou meio enrolado com... agora sim. A nossa mente também define as nossas lógicas. As lógicas
são aquilo que está por detrás do nosso comportamento, dos nossos medos, das nossas ansiedades, da nossa raiva. Se você observar bem, você fica ansioso, você entra em pânico, você fica com raiva, você guarda ressentimento, amargura. Tudo isso é estado mental. Mas se você observar bem, tudo isso vem de lógicas geradas pela sua mente. E é por isso que, quando temos na Bíblia o relato de Deus fazendo a terapia de algumas pessoas na Bíblia, é interessante que Deus, como terapeuta, não sei se você observou isso, ele normalmente faz perguntas para que aquela pessoa que está em crise, que está medrosa, ansiosa, deprimida, com raiva, e isso é muito comum na Bíblia, pessoas nessa condição mental, Deus faz perguntas para quê? Para que aquela pessoa tome consciência das lógicas dela. Por exemplo, quando Deus pergunta a um Caim, ao mesmo tempo triste pela rejeição que ele sofreu e muito furioso. Note a pergunta que Deus faz. Caim, por que você está tão furioso? Por que você está tão transtornado? Deus, então, está fazendo com Caim essa avaliação, esse escaneamento mental, e, no fundo, ele está perguntando, Caim, quais são as lógicas por detrás da sua fúria? Quais são as lógicas por detrás dessa sua tristeza? Mesma coisa em Jonas, capítulo 4, versículo 4. Já no final do livro de Jonas, lembra? Quando Jonas fica com uma tromba maior do que a de um elefante, tão transtornado, que ele chega a pedir a morte. É uma mistura de depressão, de fúria, de uma raiva. E Deus chega para Jonas e pergunta, Jonas, presta atenção na pergunta de Deus, é razoável? Em outras palavras, Jonas, qual é a lógica dessa sua ira? No fundo, Deus está chamando Jonas, Deus está chamando Caim, Deus está chamando Elias, Deus está chamando Pedro, Deus está chamando tantos personagens nas Escrituras, e Deus está nos chamando justamente para esse exercício. Você tem uma mente. A mente é uma construtora de imagens que definem o mundo onde você vai viver. Você tem consciência desse modelo mental? Você tem consciência das lógicas que regem esse modelo mental? Você tem consciência, em resumo, da sua mente? Porque é só a partir daí que nós temos um primeiro passo importantíssimo para a saúde mental. Porque o primeiro passo fundamental para a saúde mental é termos a consciência de que aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos pensando, as reações que nós estamos tendo, em grande parte, são imaginação, são fabricações da nossa mente e não necessariamente da realidade. Bem, tendo relembrado isso, vamos aqui trazer mais um conceito fundamental nessa recapitulação do que estudamos na Livremente. Qual? Nós vimos que a mente faz parte da nossa psique e que lá no fundo do nosso ser existe um espírito, existe um coração. A palavra de Deus nos mostra que nós, todos nós, temos um coração ocupado naturalmente, desde que nós nascemos, por insegurança, por orgulho e por culpa.
E se nós queremos ter saúde mental, é necessário nós assumirmos que, além da mente, nós precisamos permitir que seja tratado o nosso coração. Por quê? Insegurança, orgulho e culpa tomam conta da nossa mente e elas facilmente geram ansiedade, medo, depressão, raiva, ressentimento, amargura, burnout, ou seja, uma série de estados mentais que, se não forem devidamente tratados, vão nos deixar disfuncionais no reino de Deus. Se não devidamente tratados, o fruto do Espírito, a prática do bem, o compromisso com a justiça, a propagação da vida, que são os propósitos de Deus para nós como homens, isso vai ficar extremamente prejudicado, porque as nossas energias psíquicas, espirituais e físicas vão estar sendo gastas por conta das nossas escravidões mentais. E a palavra de Deus deixa muito clara que só existe um remédio efetivo que nos trata no coração. E, consequentemente, tratando-nos no coração, liberta a nossa mente e cria um caminho para superarmos uma série de escravidões mentais. Esse remédio é a chegada da graça e da paz, e essa é a grande mensagem do Evangelho. A síntese do Evangelho é aquilo que todos nós precisamos, pela nossa condição de decaídos, pela nossa condição de pecadores, aquilo que todos nós precisamos, graça e paz, está acessível. Essa é a grande boa nova. Esse é o Evangelho. A graça é Deus disponibilizando todas as coisas, todos os recursos necessários para preencher as nossas necessidades por segurança, perdão, e com isso nós teremos uma postura de humildade, curando-nos do nosso orgulho natural. A graça faz isso. Por quê? Porque a graça vem ao nosso encontro e não exige nada em troca. Graça é o contrário de barganha. Graça tira espaço para o mérito. Graça é Deus elegendo. Graça é Deus incondicionalmente convidando-nos para uma aliança e para vivermos nesse amor da aliança. Quando nós aceitamos e assimilamos para valer, não teoricamente, não conceitualmente, mas experimentalmente, quando nós aceitamos isso, algo extraordinário começa a acontecer em nós e o resultado e o fruto disso é a paz, é o shalom, é a certeza de que somos completamente supridos e, portanto, segurança, humildade e perdão curam o nosso coração, o nosso espírito. E, a partir daí, isso se irradia para a nossa mente, tratando a nossa ansiedade, nosso medo, nossa depressão, nossa raiva, ressentimento, amargura, burnout e tudo mais. Tem uma frase de um psiquiatra cristão que é muito contundente, Harold Ellens. Vejam só, esse homem, ele morreu uns 10 anos atrás, mas foi um homem que deixou um legado interessantíssimo, porque ele era teólogo, ele estudou a fundo as Escrituras, e ele era médico, e dedicou boa parte da sua vida também para o trabalho psiquiátrico. E ele escreveu, vejam só que frase contundente, toda psicopatologia e desordem espiritual está ligada a uma insegurança existencial. Insegurança existencial é insegurança no nosso coração, no nosso espírito. Pois bem,
O Evangelho proclama que a graça radical, que é essa graça que só o Deus eterno, que só o Deus encarnado, Jesus o Messias, trouxeram ou trazem para nós, essa graça radical é a única fonte efetiva para atacar essa fonte de psicopatologias e desordens espirituais. Bem, esse é o pano de fundo sobre saúde mental. O que é mente? Qual o papel da mente na nossa estrutura como seres humanos? E como que uma mente sai de um estado doentio, de um estado disfuncional, e entra numa jornada. É claro que isso nunca é de uma hora para outra. Como entramos, como a nossa mente entra numa jornada de cura, de amadurecimento, quando nós aceitamos a graça radical que o Deus eterno coloca à nossa disposição através do Evangelho. Bem, agora eu quero passar a segunda parte da nossa conversa. Isso vale para todo mundo, independente do gênero. Mas nós sabemos que esse grupo que está aqui, esses homens, têm peculiaridades e têm desafios próprios, que são desafios masculinos, são desafios de homens, para receber essa graça e essa paz e para assimilarem a graça pregada pelo Evangelho. Então, eu quero, antes de mais nada, propor para vocês uma visão baseada no Antigo Testamento sobre o homem na sua inteireza, o homem em todas as suas dimensões. E aí nós vamos para cada uma dessas dimensões do homem, do ser masculino, como que essa graça, como que esse evangelho da graça alcança e transforma. E para isso, eu vou usar a seguinte constatação. Todos nós sabemos que o Antigo Testamento ele foi escrito na língua hebraica. E no hebraico, na Bíblia, existem 6 palavras que são traduzíveis por homem. 6 palavras. Isso não é à toa. Isso não é à toa. O objetivo é mostrar como é complexa, como é rica, como é variada a masculinidade. Todas essas palavras são para homem, mas cada uma delas destaca um aspecto da masculinidade. E eu quero apresentar essas palavras para vocês, para que todo mundo saia daqui falando pelo menos um pouquinho de hebraico. 6 palavras. Vamos lá. Primeira palavra, Adam. Segunda palavra, Zacar. Terceira palavra, Gibor. Quarta palavra, Enosh. Quinta palavra, Ish. Sexta palavra, Zaqueu. Essas 6 palavras nós encontramos no Antigo Testamento. E esses desenhos que estão colocados aqui, eles visam retratar ou representar essas dimensões da masculinidade enfatizadas por cada uma dessas palavras. Vamos ver, então, aqui rapidamente quais são essas dimensões da masculinidade que cada uma dessas palavras toca. Primeira, Adão. Quando a Bíblia usa a palavra Adão para se referir ao homem, por exemplo, Gênesis 1:26, façamos o homem. A palavra aqui é Adão. Gênesis 2:7, então o Senhor Deus formou o homem. A palavra aqui é Adão. E nós estamos acostumados com Adão como se fosse um nome próprio, né? Adão. Mas a palavra em si,
é um substantivo para se referir a um tipo de criatura, o homem. Adão é o homem. E se nós observarmos bem, eu não tenho tempo aqui para entrar muito nas minúcias, mas quando a Bíblia escolhe essa palavra para se referir ao homem, ela está querendo tocar, sabe, em que aspecto da nossa masculinidade? É o seguinte aspecto. Todo ser humano, você, eu, todo homem, guarda em si uma parte terrena e uma parte que transcende ao terreno. Vou chamar aqui uma parte celestial. Guarda uma parte ligada à terra e uma parte ligada ao divino. Guarda uma parte nobre que transcende, que vai além do que nós conhecemos das outras criaturas aqui na terra, mas também tem uma parte selvagem, ligada à terra. Você é assim, eu sou assim, nós somos Adão. E é importantíssimo levarmos isso em conta se quisermos ter uma mente saudável e deixar que o Evangelho faça o efeito nela. Segunda palavra, a palavra zacar. Essa palavra é praticamente a mesma palavra, muitas vezes é a mesma palavra para pênis. Por isso que zacar aponta, e ela muitas vezes, essa palavra é usada para homem, mas aponta para o lado fálico, para o lado macho de um ser humano. Gênesis 1, 27, Deus criou Adão à sua imagem. Ele criou Zacar e a mulher. Então, é inviável, obviamente, a gente fugir dessa dimensão, dessa segunda dimensão. Nós somos assim. Isso é parte da nossa constituição, isso é parte da nossa identidade. Terceira palavra, Gibor. Essa palavra tem o sentido de guerreiro, aquele que tem uma natureza muito pronta para lutar, para combater, para enfrentar desafios. Segundo Samuel 23:1, Davi é chamado de o Gibor que foi exaltado. Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24, não se gloria o sábio em sua sabedoria, nem o Gibor, ou seja, o guerreiro, em sua força. Quarta palavra, a palavra Enosh. Ela é usada para homem no Antigo Testamento e ela é para se referir ao lado, que muitos de nós têm dificuldade de aceitar, inclusive, ao lado da criatura frágil, da criatura que muitas vezes é ferida, da criatura que muitas vezes entra em sofrimento. Então, aceitar a nossa condição de Enosh é fundamental para a nossa jornada masculina e para a nossa saúde mental como homens. Salmo 103, versículo 15. A vida do Enosh é semelhante à relva, entendeu? É frágil, não consegue se sustentar por si só, é cheia de vulnerabilidades. Jó, capítulo 14, 19, não por acaso, o livro de Jó tem muitas e muitas ocorrências de Enosh para se referir a homem, né? Assim como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam terra, assim destróis a esperança do homem. Que homem? É o Gibor? É o Zacar? É o Adão? Não. É o Enosh. Quinta palavra. Ish. Quando nas Escrituras o texto está se referindo a um homem maduro, a um homem que
desenvolveu o seu potencial, a um homem que cresceu, que passou pelos diversos estágios da vida e amadureceu. Muitas vezes, o Antigo Testamento usa a palavra Ish. Que coisa linda a descrição de Moisés em Êxodo 33:1. Esta é a bênção que Moisés, Ish de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. O que o texto está dizendo? Está aqui um homem que amadureceu. Está aqui um homem que chegou à plenitude. E todos nós sabemos que Moisés não nasceu assim, né? Os primeiros 40 anos de Moisés, ele era extremamente infantil em diversas áreas. Até que... Bem, eu não... Ô, Caleb, você viu que eu estou aqui me controlando, né? A tentação é grande de entrar nos detalhes, mas eu vou resistir. 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. Linda a oração de Davi. Linda, linda a oração de Davi. Davi está morrendo fisicamente e está passando o bastão para Salomão. E vejam o que ele diz: estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, meu filho, seja forte e seja homem. Homem em que sentido, Davi? Homem maduro. A última palavra, a sexta palavra, Zaquém. E aqui, essa palavra tem muita ish, porque sim, Zaquém também aponta para a maturidade, mas é um aspecto da maturidade muito especial, é maturidade no sentido de guiar a próxima geração. Isso é o Zaquém. Zaquém é o homem que cresceu em sabedoria e pode-se contar com ele para ele ser mentor, para ele ser um facilitador de caminhos para quem vem depois, para ele entregar para a próxima geração um legado melhor do que aquele que ele recebeu. Isso é Zaquém. Então, olhando em as 6 características, nós podemos perceber o quê? Primeiro, nenhuma delas torna alguém mais homem do que a outra. Homem é isso tudo. Se você abrir mão de qualquer uma dessas 6, opa, tem algo incompleto na sua masculinidade. Isso é ser másculo. Isso é ser homem. Essa é a cosmovisão hebraica. Então, a primeira grande constatação é que cada um de nós deve enxergar isso e ter um compromisso e buscar essa completitude, as 6. Mas nós sabemos, e aqui vem o desafio para a mente. Nós sabemos que cada uma delas aponta para necessidades físicas, psíquicas e espirituais. Todas as 6. Ocorre que, devido ao pecado, devido à nossa natureza pecaminosa, todos nós trazemos em nós as vozes da insegurança, da culpa e do orgulho que querem nos enganar dizendo que as nossas necessidades físicas, psíquicas e espirituais, as necessidades do Adão, as necessidades do Zacar, as necessidades do Kibor, do Enosh, do Ish e do Zaquém serão satisfeitas com base na nossa insegurança, na nossa culpa, no nosso orgulho. Sabe o que isso vai fazer?
vai fazer com que a nossa mente, a nossa forma de pensar, aqueles modelos mentais sobre os quais eu falei lá atrás, a nossa mente desenvolva lógicas da carne, para cada um desses 6. De novo, falando, eu vou repetir, nós não teremos tempo aqui para olhar um a um, mas eu quero olhar pelo menos 2. Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo, está na hora de acabar, né? Deixa eu dar uma passada, pelo menos por 2. Luiz, pode seguir, fica tranquilo, fica despreocupado. Não fala isso, não fala Não, fica isso. despreocupado, que a gente pode encurtar ou depois a gente pode suprimir o tempo de perguntas, né? A gente registra essas perguntas e depois te manda. Fica tranquilo. Pode ir. Te agradeço. E também, por favor, vocês fiquem tranquilos para dizerem se para dar um basta aqui. Mas eu vou tentar aqui pelo menos mostrar esse mesmo esquema que está aqui funcionando para 2 desses 6. E os outros 4 vocês podem estudar no material que será disponibilizado. Mas o importante é entender a estrutura do estudo. Não sei se ficou clara. Para cada um dos 6 tem suas características. E essas características estão ligadas a necessidades. Necessidades do espírito, necessidades da alma, necessidades físicas. E todos nós trazemos em nós um software que roda o tempo todo, tentando nos mostrar caminhos para atendermos essas necessidades físicas, psíquicas e espirituais, caminhos longe do Senhor, caminhos à parte de Deus, caminhos que não contam com a graça, caminhos que não geram paz. Essas são as lógicas da carne. E é isso que faz Adão, Zacar, Gibor, Enosh, Ish e Isaquém, desculpem, que vivem em nós, esses 6 homens, é isso que faz com que cada um com o seu perfil nos coloque, muitas vezes, em estado de ansiedade, medo, depressão, raiva, ressentimento, amargura e burnout. Deixa eu só fazer aqui um parênteses para não gerar nenhum ruído. Nós destacamos bastante isso durante a nossa série Livremente. Nós não estamos aqui de jeito algum desconhecendo que existem questões de psicopatologia por detrás de algumas dessas enfermidades. Não, de jeito nenhum. E nós não estamos tirando aqui, por favor, o papel do psiquiatra, nem da farmacologia, nem do psicólogo. Por favor, não é isso. O que nós estamos dizendo aqui é que boa parte das pessoas, dos homens, que não estão nesse quadro de psicopatológico, convivem com ansiedade, medo, depressão, raiva, ressentimento, amargura, burnout, passando a achar esses estados como estados de mente naturais e, algumas vezes, indo procurar ajuda num comprimido, indo procurar ajuda num profissional da mente, quando, na realidade, o tratamento dele tem que começar por um tratamento no espírito. Insegurança, culpa e orgulho. Tem que começar quando saímos do mundo da não graça e experimentamos o mundo da graça e da paz. É isso que nós estamos querendo dizer. Para muitos de nós, é isto aqui que é o necessário. Não é um comprimido. Não é um tratamento psiquiátrico ou o que for. Então, e o que significa Adão, Zacar, Gibor, Enosh, Ish, Zaquém? Vivendo no mundo da não graça. E o que significa essas mesmas características ou essas mesmas personalidades que vivem em nós, desfrutando do mundo da graça? A palavra de Deus, o Evangelho diz
que a nossa mente, quando se encontra com a graça e a paz de Jesus Cristo, desfrutará, a partir de um espírito, um coração governado por segurança, perdão e humildade. Essa mente desfrutará ou gerará formas de pensar lógicas que são do espírito. E são essas lógicas que a gente deve almejar. São essas lógicas que a gente deve buscar para cada uma dessas facetas da nossa masculinidade. Vamos, então, rapidamente ver como que esse esquema se aplica para a primeira dimensão humana, a primeira dimensão do homem, que é a sua dimensão de Adão. Eu gosto desse quadro aqui. Esse quadro é muito significativo. Essa figura que está aqui é trecho de um quadro de Michelangelo, que está lá na Capela Sistina. É lindo, lindo, lindo. E vocês notem, o objetivo dele foi retratar Adão. No seu lado, pó da terra, que é esse lado ligado ao que é terreno, mas observe como o dedo dele está sendo encostado no dedo de Deus. Chamando a atenção para essas duas dimensões que coexistem em cada um de nós, homens, e que nos fazem Adão. Como Adão, nós temos necessidades físicas, psíquicas e espirituais, cujo foco pode ser resumido em duas palavras: sobrevivência e realização. O Adão que vive em você, se você prestar bastante atenção nele, a fome e sede que ele tem, e essa fome e sede, dependendo do que você está vivendo, ou da situação pela qual você está se passando, vai se manifestar na dimensão espiritual, na dimensão psíquica, na dimensão física. Mas, no fundo, o que nós estamos buscando é sobrevivência e realização. E aqui vem as lógicas da carne. Quando insegurança, culpa e orgulho governam Adão, a carne vai fazer a nossa mente acreditar que a nossa sobrevivência e a nossa realização virão através do apego ao que é terreno e desconsideração para com o que é espiritual. Vão nos fazer prisioneiros, obcecados por uma sobrevivência, por viver mais dias, mais dias, mais dias, custe o que custar. Vai muitas vezes nos fazer aquilo que é a especialidade do Adão lá de Gênesis 3, transferência de responsabilidade. A Bíblia é repleta de histórias que mostram Adão governado pela não graça, Adão governado pelas lógicas da carne. Eu vou mencionar aqui rapidamente uma história muito, muito, muito ilustrativa, que se passa lá em Gênesis 25, 29 a 33. Esaú é o Adão governado pela não graça. Esaú é o Adão que se apega tanto ao terreno que ele desconsidera, que ele desvaloriza, que ele menospreza o sagrado, o ligado ao mundo de Deus. Jacó, seu irmão, preparava um ensopado. Esaú chegou, exausto e faminto. Até aí nenhum problema, né? Adão é isso, né? O que é o Adão que está em nós sente? Exaustão e fome. Nenhum problema. Isso é o Adão que está em nós. Ele falou para o seu irmão: que cheiro gostoso. Estou com fome. Me dá um pouco desse ensopado.
E Jacó, não vamos entrar no detalhe, mas Jacó tinha montado tudo aquilo para quê? Para justamente roubar o direito de primogenitura que era de Esaú. E Esaú caiu como um patinho. Por quê? Porque ele deixou o Adão governado pela não graça. Jacó disse ao seu irmão, né? Jacó é um comerciante por natureza. Tudo bem, eu te dou um pouco desse ensopado, mas você me dá o direito de filho mais velho. Notem só o que Adão é capaz de fazer. Esse é o Adão que nós somos. De um lado, o direito de filho mais velho. Nós não temos tempo aqui, mas aqui tem muito mais que direitos materiais. Não é só direito de primogenitura no sentido material. É o sentido dos privilégios, das responsabilidades diante de Deus. É o sagrado. É o mundo de Deus que está aqui em jogo. E vocês sabem o que Esaú fez. Isso é Adão. Ele entregou o espiritual, entregou o divino para ter algo humano, para ter algo terreno, para saciar sua fome. Entenderam? Adão governado pela não graça. Pois bem, eu trouxe aqui o texto de Pedro também, mas depois vocês podem ver. Pedro é um Adão. Boa parte das reações de Pedro são reações de um Adão governado pela não graça. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre o contrário, ou seja, quando Adão ele é governado por graça e paz. E não nos enganemos aqui, ele continua sendo Adão. As necessidades físicas, psíquicas e espirituais estão lá, ou estão aqui. Mas quando a graça e paz chegam, transformam a mente do Adão e novas lógicas são geradas. Adão, governado pela graça, ele reconhece que, em primeiro lugar, que ele tem anseios que vão muito além do que é terreno e transitório. Adão, governado pela graça e paz, não se engana quando aparecem as seduções do terreno, do transitório, do curto prazo, porque ele reconhece a mente dele, o guarda, o protege e permite que ele veja continuamente que ele é muito mais daquela fome, sede, cansaço que ele está sentindo. Segundo lugar, Adão, governado por graça e paz, reconhece que ele não foi feito para si mesmo. Ele sempre considera as suas duas origens e ele sempre lida, e ele sempre pensa, e ele sempre busca lógicas do alto para coexistirem com as lógicas da terra. Jeremias 10, 23. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem. Qual a palavra aqui em hebraico? Adão. Não está nas mãos do Adão o seu futuro. Não compete a ele dirigir os seus passos. Que libertador! Que fonte de paz! É aceitar isso. Eu tenho as minhas necessidades de Adão, que são físicas, psíquicas e espirituais. Mas quando a graça e paz me governam, a minha mente, ela reconhece que existem aspectos que são do alto e que alguns desses aspectos estão ligados ao governo de Deus. E eu aceito e eu convivo com maturidade com isso, que não compete ao homem dirigir seus passos. Adão reconhece, atenção, sobrevivência, vida física e realização não tem nada de ruim, são coisas boas.
mas elas não podem tornar-se um fim. Um fim. Essa, todos nós sabemos, é uma das grandes armas do tentador. Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4. Ele fez isso com Jesus. Você acha que não vai fazer com você? Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. O que o diabo está querendo fazer? Assuma que você é o Adão. Só que o Adão que o diabo queria que Jesus assumisse era o Adão governado pela não graça. E Jesus, maravilhosamente, governado pela graça e paz, sem deixar de ser Adão, responde: não. Sobrevivência e realização não são um fim em si mesmo. O homem não vive pelo pão, mas o homem vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Bem, eu espero que você tenha me acompanhado aqui, entendido. Para cada um desses 6 perfis, é possível a gente identificar quais são as necessidades que aquele perfil gera. Para cada um deles. No caso do Adão, sobrevivência e realização. E uma vez identificando isso, fica o convite para você, na presença de Deus, fazer uma autoanálise, tomar consciência do seu Adão e identificar quão facilmente nós caímos no campo da não graça. E esse campo da não graça faz com que a nossa mente gere uma série de lógicas que fizeram um desastre na vida de Esaú e podem fazer também na sua vida e na minha vida. E que você veja que a palavra de Deus, o Evangelho anuncia, você não precisa viver na não graça. A você é oferecido um mundo governado pela graça e paz. Você continuará sendo Adão. Você continuará procurando sobrevivência e realização. Mas as lógicas que estarão sendo geradas na sua mente serão lógicas diferentes. Lógicas da vida, lógicas da justiça, lógicas do bem, lógicas da eternidade, lógicas da vida do próprio Deus. E é disso que nós precisamos para termos uma mente saudável, tratada pelo Evangelho. Procure aplicar isso Aqui tem, eu pensei em 2, mas não vai dar tempo, realmente. Já chegamos às 9, mas você pode fazer agora essa trajetória aí por você mesmo. O homem Zacar. O homem Zacar tem as suas necessidades. Essas necessidades, se encontrarem no nosso coração, no nosso espírito, a não graça, na forma de orgulho, insegurança e culpa, vai gerar uma série de lógicas destrutivas. E eu quero fazer esse comentário aqui, né? Que está nesse slide. Luiz, eu acho que vale, se você puder, né? Eu acho que vale expor essa perspectiva, esse exemplo do Zacar, eu acho que também acho que vai ser rico. Pode se estender aí, sem problema. Então, o Zacar... Beleza, galera. O Zacar, no fundo, ele está buscando devoção, consagração. Aqui é um aspecto super interessante. Sexualidade, meus queridos, está muito ligado à espiritualidade. Sexualidade está muito ligado a culto. Sexualidade está muito ligada à devoção, à consagração. Não é à toa que esse é a figura do sexo é tão usada nas Escrituras, em tantos e tantos textos, para se referir, claro, ao sexo mesmo, ao sexo físico, mas também se referir à idolatria, à prostituição espiritual. Não é à toa. Não é à toa. Essas duas dimensões estão muito ligadas
o Zacar, no fundo, está lá no íntimo dele, no coração dele, algo ligado à devoção e consagração. Tem um texto de Paulo que a gente só vai mencionar aqui na sequência, que se você olhar com profundidade, você vai ver muito bem que é disso que Paulo está tratando quando ele está enquadrando a questão da imoralidade sexual lá da igreja de Corinto. Então, o Zacar que mora em você, ele está interessado em sexualidade, em sexo? Sim. Mas aquela sexualidade ela está ligada a aspectos mais profundos da sua espiritualidade. Além disso, no Zacar também há uma fome e sede de aceitação e destaque. Não é difícil ver isso, né? Nesse nosso mundo hipersexualizado que nós estamos vivendo, como é fácil ver o quanto o Zacar é carente, sedento de aceitação e destaque. E essa é uma das ironias do nosso mundo, né? Nunca tivemos tanta propaganda, tanto acesso, tanta imagem de sexo. E talvez nunca tenhamos tido tão pouca sexualidade mesmo. Bem, mas esse é outro. E tem muita gente escrevendo, pensando e denunciando isso. E não só no meio cristão, tá? Não só no meio cristão. Mas o Zacar, o foco dele é esse. Ora, se ele encontra um coração, um espírito governado por insegurança, culpa e orgulho, quais as lógicas que a mente do Zacar vai gerar? Que ele, por exemplo, que ele só vai satisfazer se quando tiver acesso às mais lindas mulheres, sem risco ou rejeição. Que ele depende do prazer sexual para afirmação, aceitação e reconhecimento. E ele muito facilmente vai colocar seu corpo e a sua sexualidade a serviço de falsos deuses. E aí vem esse comentário. Essa lógica do Zacar, governado pela não-graça, explica o sucesso da indústria relacionada à pornografia. Com a pornografia, o frágil ego masculino de Zacar é protegido, já que existe na pornografia uma oferta infindável de mulheres super atraentes e convidativas, sempre disponíveis, dando a impressão de que Zacar é muito especial e nunca será rejeitado. Se você quiser enxergar isso de uma perspectiva de um texto escrito muito tempo atrás, muito antes da pornografia que nós temos hoje, você pode ir a Provérbios capítulo 7 e você verá exatamente os ingredientes que fazem com que a indústria pornográfica seja tão bem sucedida, aproveitando-se do Zacar que vive em nós. Veja os ingredientes dessa descrição da sedução de uma mulher que leva para a cama o Zacar. Provérbios 7, 10 a 21. Veja isso. Você verá como já está lá, 3.000 anos atrás, a descrição desse Zacar, o mesmo Zacar que hoje faz essa indústria de pornografia, de prostituição tão próspera. Mas, para completar, então, não deixe de ver que Zacar, por si só, ele não é carne. Zacar é uma dimensão nossa que tem suas necessidades, mas que, quando descobre o mundo da graça e paz, desenvolve outras lógicas que vão fazer com que as suas necessidades sejam realmente satisfeitas de uma maneira frutífera, saudável, ligada à vida, à justiça e ao bem. Quais são as lógicas de Zacar? Bem, eu vou sugerir que você leia, eu acho que aqui está autoexplicativo, e que você estude esse texto de Paulo em 1 Coríntios 6, de 13 a 20, e você vai ver como
muito claramente, Paulo mostra a dimensão de espiritualidade que tem no Zacar. Surpreendentemente, não é? Porque parece, poxa, Zacar é só carne, é só terreno. De jeito nenhum. Paulo enquadra direitinho aqui a questão de que como que o Zacar está ligado à espiritualidade e como que nós, com a nossa sexualidade, com o nosso Zacar, temos a oportunidade de prestar culto a Deus. Nada menos do que isso. Prestar culto a Deus e aprofundar a nossa intimidade com o Deus eterno através da sexualidade. Então, Paulo coloca aqui o dedo na ferida e apresenta a solução. Mas, para isso, é necessário que nós descobramos o mundo da graça e paz, governando o nosso lado Zacar. E, com isso, temos uma avenida de crescimento, oportunidades enormes de crescimento. Queridos, eu vou passar aí, eu não sei se dá tempo aí. Não se esqueçam também de olhar esses textos. A Bíblia está repleta de casos, assim como o de Adão. A lógica de Zacar de um Zacar governado pela carne, Sansão, né, é emblemático, e a lógica de um Zacar governado pelo Espírito. José, por exemplo, é um Zacar governado pelo Espírito, governado pelo mundo da graça e paz. 6 palavras hebraicas para o homem. Cada uma delas aponta para uma faceta da nossa masculinidade, que precisa ser amadurecida, precisa ser desenvolvida, precisa ser experimentada. E Deus quer que em cada uma delas nós usemos a nossa mente de forma saudável, gerando lógicas ligadas à vida de Deus. Isso só acontecerá se em nosso espírito, cada vez mais, nós dermos lugar para a graça e para a paz de Jesus, que vai transformar nossa insegurança em segurança, nosso orgulho em humildade, um mundo da culpa em um mundo de perdão.